Muito boa noite, meus caros amigos e amigas que nos acompanham aí pelo Facebook. Queremos hoje ter mais uma conversa, né? Estamos na Semana Santa, essa semana em que a igreja coloca diante de nós todos o terrível sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo, mas também o sofrimento da Virgem Maria, porque Maria, né, acompanhou toda essa paixão de Cristo. Os teólogos dizem que Jesus sofreu a paixão e que Maria sofreu a compaixão, né? Acompanhou aquela paixão de Cristo. Então, eu queria convidar você nesta noite para a gente meditar um pouco essas dores da Virgem Maria. Porque tudo isso que ela sofreu também por causa de nós, pela nossa salvação. Então, estou vendo aí já meus amigos entrando aí, a Rosimeire, né, a Adriana, né? Se você quiser, pode mandar suas perguntas, Adelaide. Boa noite, Adelaide. Boa noite, a Márcia Silveira, a Adriana. Boa noite a todos vocês que me acompanham. E eu queria, então, nesta noite, meditar com vocês, né, essa compaixão de Maria. Né? Ela se associou à paixão de Cristo pela nossa salvação. E não foi pouco sofrimento. Né? Vamos começar pedindo a ela que nos ilumine nessa reflexão, nos dê, né, coloque a sua intercessão por nós nesta noite. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Não sei se você conhece a oração mais antiga que a igreja conhece sobre Nossa Senhora, depois da Ave Maria, porque a Ave Maria está na própria Bíblia, não é? Mas lá no século II, mais ou menos por volta do ano 200, os papirólogos encontraram na cidade de Alexandria, no norte do Egito, onde se falava o grego, porque Alexandria foi fundada por Alexandre Magno, que era o grego. Mas foi encontrada uma oração, né? Foi encontrada em 1900 e pouco, mas os papirólogos decifraram que era uma oração do século, lá do ano 200. E uma oração que os cristãos rezavam à Virgem Maria, aquela oração dizendo: debaixo da vossa proteção nos refugiamos, ó Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, Virgem gloriosa e bendita. Então você vê que já no ano 200, em plena perseguição romana, porque a perseguição romana atingiu toda a volta do mar Mediterrâneo, inclusive toda a região do norte da África, Alexandria, Cartago, Hipona, todas aquelas cidades. Mas os cristãos, né, dessa perseguição que durou até o ano 313, os cristãos já se recomendavam à Virgem Maria, chamavam sempre Virgem, Mãe de Deus. Né? Dois dogmas da fé católica sobre a Virgem Maria. Mas o que eu queria meditar hoje com vocês é sobre as dores da Virgem Maria. Houve um grupo de homens, né, que depois fundaram uma congregação chamada Servitas, os Servos de Maria, mais ou menos por volta de 1615, e eles foram que propagaram muito no mundo essa devoção das 7 dores da Virgem Maria, né? E que ajuda a gente a compreender bem os seus sofrimentos. Baseado nisso, inclusive, eu até escrevi um livro que eu chamei de O Socorro da Virgem Maria e as suas 7 dores. Esse livro, né, está aqui com a Virgem Maria, com Jesus morto nos braços, a Pietà do Michelangelo, né? E aqui eu coloco exatamente uma reflexão sobre essas 7 dores da Virgem Maria, e no final algumas orações, por exemplo, uma ladainha sobre as dores da Virgem Maria, etc. Bom, a primeira dor da Virgem Maria narrada pelo evangelista São Lucas, no capítulo 2, no versículo 34 e 35, São Lucas diz assim: Simeão, aquele velho Simeão, né, os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que esse menino está destinado a ser ocasião de queda e de elevação de muitos em Israel e sinal de contradição. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Veja, então, o velho Simeão, que recebeu Jesus nos braços, quando José e Maria apresentaram Jesus no templo, como era
prescrito pela lei de Moisés, nos 40 dias. O velho Simeão, então, faz duas profecias, uma em relação a Jesus, outra em relação a sua mãe. Em relação a Jesus, ele diz, sinal de contradição. Esse menino vai contra. Né? Contra o quê? Vai contra o pecado, vai contra o mal. Né? E ele vai ser motivo de elevação para muitos e queda para muitos, e foi mesmo. Né? Quantos se elevaram com Jesus, quantos santos, mas também quantos, né, ficaram contra Jesus, ontem e hoje. Você encontra hoje muita gente que está do lado de Jesus, mas muita gente que, né, nós vamos ver um laicismo anticatólico, anticristão, matando cristãos no Oriente, no Ocidente também, cristãos sendo perseguidos. É o Cristo sinal de contradição. O profeta tinha dito, muitos serão elevados e muitos serão rebaixados por causa dele. E é por isso que Jesus disse, né? Quem não recolhe com mim, espalha. Quem não está comigo, está contra mim. Não é? Então, ele vira para Maria e diz também para ela, uma espada vai transpassar seu coração. Ó, meus irmãos, todos nós entendemos isso. Uma espada que transpassa o coração é sofrimento, é dor. E a Virgem Maria sofreu tremendamente. Né? Ela que sabia que o seu filho era Deus, né? Enfrentou todo o sofrimento com ele. Desde que Jesus começou a sua vida pública, Maria já o acompanhou. Mas logo vem a segunda dor da Virgem Maria, quando ela vai para o Egito, é obrigada a fugir para o Egito, com Jesus ainda menino, né? Porque Herodes queria matá-lo, Herodes o Grande, com medo, né, de que Jesus fosse destroná-lo do seu trono. Sabia ele que Jesus ia dizer para Pilatos mais tarde, meu reino não é desse mundo, Pilatos, eu não vim aqui para derrubar você, nem Herodes, nem César, nem ninguém, eu vim aqui para destronar Satanás, eu vim para destronar o príncipe desse mundo e retirar o pecado do mundo. Mas Herodes, né, naquela sede de poder, naquela sede de ganância dele, queria matar o menino, então, né, o anjo apareceu para José e mandou foge para o Egito. Né? O texto a gente encontra em São Mateus, capítulo 2, no versículo 13 e 14. O anjo do Senhor apareceu em sonho a José, nós conhecemos bem isso, né? Levanta, toma o menino e a mãe, foge para o Egito e fica lá até que eu te avise, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Levantando-se, José tomou o menino e a mãe e partiu para o Egito. Eu acho interessante que José teve um sonho, né? E o anjo falou ele no sonho, pega o menino e a sua mãe e foge para o Egito. E diz que imediatamente pegaram o menino e a mãe e foram embora. Quer dizer, dá a impressão que saíram na própria madrugada. Que José sonhou, evidentemente, no meio da madrugada, da noite. E é interessante como Maria, né, é obediente. Ela acreditou no sonho do marido. Ela podia ter dito, não, vamos deixar para amanhã cedo, vamos pensar isso melhor. Não, ela acreditou piamente em José, sabia quem era José, um homem santo, um homem justo. Né? E José disse para ela, tive um sonho, o anjo manda pegar o menino e fugir para o Egito. E foram. Meus irmãos, é uma travessia tremenda. Eu já fiz essa viagem de Jerusalém até o Egito. Eu fiz de ônibus, me lembro que nós saímos às 4 horas da madrugada de Israel, da cidade de Tel Aviv, e nós chegamos no Cairo, lá no Egito, era já escurecendo. Então nós andamos o dia inteiro, atravessamos o deserto do Sinai, na temperatura de 40 graus de dia, e de noite a temperatura cai quase que a zero, por causa da falta d'água. E essa travessia, exatamente, José e Maria gastaram aí, não sei, 1 semana, 2 semanas, caminhando a pé por aquele deserto, um sol abrasador, como uma criança recém-nascida. Já pensaram que sofrimento? Para salvar o Salvador. Olha que coisa interessante. Para salvar o Salvador. Então aí a gente já percebe, a espada de Simeão já se apresenta ao coração de Maria. Por isso que a igreja fala que são 7 espadas que atravessaram o coração da Virgem Maria. É muito interessante, né? Depois da terceira dor, que a igreja coloca, Maria perde Jesus em Jerusalém. Aquela perda misteriosa, né? O evangelista narra dizendo assim, acabados os dias da festa da Páscoa, eles foram para a festa da Páscoa, essa Páscoa que nós estamos celebrando agora.
né? Eram 7 dias de pães ázimos. No primeiro dia dos pães ázimos era aquela ceia pascal que Jesus celebrou com os discípulos, e depois eles celebravam solenemente o sábado na Páscoa, né? Acabados os dias da festa da Páscoa, quando voltaram, o menino ficou em Jerusalém, sem que os pais o percebessem. Pensando que estivesse na caravana, andaram o caminho de um dia e o procuraram entre os parentes e conhecidos, e não o achando, voltaram a Jerusalém à procura dele. Está lá em Lucas 2, 42 e 43 seguintes. É impressionante essa perda de Jesus, não é? Será que José e Maria foram descuidados do menino? Certamente que não. Porque o que acontecia? Eles andavam em caravanas, por questão de segurança, por questão de... Então, os homens caminhavam de um lado, as mulheres caminhavam com outro grupo e as crianças caminhavam com outro grupo. Certamente colocaram Jesus no grupo ali, mas Jesus, ele foi lá para o templo de Jerusalém. Né? A atração que Jesus sentia pelo seu pai, pelo templo, era muito grande. A casa do meu pai, ele dizia. Né? Agora você imagine o sofrimento que Nossa Senhora passou. Né? Perder o Filho de Deus. Perder aquele que ela sabia que era o Messias, porque ela concebeu por obra do Espírito Santo. Então eu fico pensando na angústia de Nossa Senhora procurando Jesus 3 dias. Foi encontrado no 3º dia. Quando uma mãe perde uma criança, por 2, 3 horas que seja, a mãe fica desesperada, não é verdade? Agora você já pensou perder 3 dias aquele que é o Filho de Deus? Realmente é um sofrimento terrível. Mas encontram Jesus no templo. E é interessante que quando encontram Jesus no templo, ela pergunta: meu filho, por que você fez isto? O seu pai e eu estávamos te procurando aflitos. O que mostra que São José era realmente pai adotivo, legal, nutrício de Jesus. Teu pai e eu estávamos te procurando aflitos. Mas a resposta de Jesus é impressionante. Vocês não sabem que eu devo estar na casa do meu pai? Outras traduções dizem: vocês não sabem que eu vim ao mundo para fazer a vontade de Deus, do meu pai? Né? Ou seja, Jesus, com 12 anos de idade, já tinha essa consciência plena de que Deus era o seu pai. E ele tinha que ficar na casa do pai, porque para os judeus o pai habitava ali no templo de Jerusalém. Né? Mas Maria e José sofreram tremendamente com essa dor. Bem, eu tenho aqui uma pergunta da Maria da Graça. Ela pergunta o seguinte: gostaria de saber se Jesus morreu por nós e para nos salvar dos pecados. Estes já não foram pagos? Por que então confessar e pagar a pena? Veja, Jesus realmente morreu pelos nossos pecados, não tenha dúvida. A Bíblia, o Novo Testamento é repleto de passagens dizendo que Jesus morreu para os nossos pecados. Por exemplo, São Pedro, lá na primeira carta dele, capítulo 1, versículo 18, São Pedro diz: nós não fomos resgatados a preço de ouro e de prata, da nossa vã maneira de viver, mas nós fomos resgatados pelo sangue precioso do Cordeiro imaculado que foi imolado por nós. Isso São Pedro fala, São Paulo fala, São João fala, o próprio Jesus fala, né? Celebra a paixão, celebra a Eucaristia, dizendo: esse é o meu corpo que é dado por vós, meu sangue é derramado por vós. Bem, agora por que a gente precisa se confessar com o sacerdote? Bom, porque Jesus colocou assim. Ele conquistou diante da justiça divina o nosso perdão. Nenhum homem poderia conquistar diante da justiça divina a justificativa dos nossos pecados. Né? O Catecismo da Igreja diz que ainda que o homem mais santo morresse na cruz, não seria suficiente para reparar a majestade infinita de Deus ferida com o pecado, porque o pecado fere a majestade infinita de Deus, então precisa de uma reparação de valor infinito. Como nenhum homem podia fazer essa reparação, então Cristo veio, assumiu a natureza humana, porque é o homem que tinha que pagar essa conta, e Cristo então conquistou o perdão dos nossos pecados. Só que uma coisa é conquistar o perdão, outra coisa é você tomar posse desse perdão. Imagine, por exemplo, que alguém descubra aí o remédio, por exemplo, vamos supor, da AIDS.
Não adianta só descobrir o remédio da AIDS. As pessoas têm que tomar o remédio. É exatamente isso que Jesus fez com a Eucaristia, com a confissão. No dia que ele ressuscitou, no domingo da ressurreição, na tarde do domingo da ressurreição, ele se encontrou com os apóstolos no cenáculo, e lá no cenáculo ele disse para os apóstolos, né, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Por que ele fez isso no domingo da ressurreição? Porque ele tinha acabado de conquistar, com a sua morte e ressurreição, ele tinha acabado de conquistar o direito de nós sermos perdoados. Por quê? Porque ele ofereceu à justiça divina um sacrifício de valor infinito, porque a vida de Jesus é uma vida divina. Então não é a vida simplesmente de um homem, mas é um homem que é Deus. Então ele era o único que podia reparar a justiça divina ofendida. Porque, meus irmãos, nós temos que entender que Deus é misericordioso, mas Deus também é justo. É como você. Você ama seu filho, mas quando seu filho erra, você castiga. Porque é a justiça. Sem a justiça, a criança não se emenda. Sem a justiça, nós não emendamos. Então, Deus conduz o mundo pela misericórdia e pela justiça. O homem pagou, o homem errou, e o homem erra. Então, era preciso reparar tudo isso que o Cristo reparou com a sua morte e ressurreição. Agora, então, ele manda que a igreja distribua esse perdão. Então, Cristo quer que cada um de nós se arrependa dos seus pecados, então seja perdoado. Ok? É como aquilo que eu falei. Alguém descobre um remédio, mas é preciso tomar um remédio para você ficar curado. Ok? Eu penso que aí, Maria das Graças, é uma explicação rápida, mas eu penso que pode aí deixar, né, uma margem para você compreender. Tem aqui a Maria Bezerra, que pergunta o seguinte: explicar a veracidade dos 4 evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas e João. Por favor, fale se isto tem a ver com o concílio de Nicéia. Não tem a ver diretamente com o concílio de Nicéia, não, Maria Bezerra. O concílio de Nicéia foi no ano 325. Nicéia é uma cidade lá perto de Constantinopla. O que aconteceu por quê? Basicamente porque um herege chamado Ario propagava uma heresia chamada arianismo, que dizia o seguinte: Jesus Cristo não é Deus. É uma criatura belíssima de Deus, mas não é Deus. Isso provocou uma convulsão dentro da igreja, porque já estávamos no ano 325, a igreja acreditando há 3 séculos na divindade de Jesus. Então, o concílio de Nicéia, né, que se reuniu ali, e o grande Santo Atanásio, né, que era bispo em Alexandria, no Egito, foi a grande voz forte da igreja no concílio de Nicéia, e o concílio disse bem claro: Jesus Cristo é Deus. E aí nós temos lá no credo niceno, constantinopolitano, Jesus Cristo é Deus, Deus de Deus, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, porque ele não é criatura, ele é gerado desde toda a eternidade no seio do Pai, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, ou seja, ele tem a mesma substância, essência, natureza do Pai. Né? Então, não tem a ver diretamente com a questão da autenticidade dos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a igreja já tinha a autenticidade deles confirmada no 1º século. Né? Por exemplo, um bispo chamado Pápias, da cidade de Hierápolis, hoje é uma cidade da Turquia, o bispo de Papa, no ano 130, já falava do Evangelho de São Mateus, do Evangelho de São Marcos, né? Santo Irineu de Leão falava do Evangelho de São João. Quer dizer, até o século II, a igreja já tinha plena consciência dos 4 evangelhos, eram escritos pelos 4 evangelistas, nunca teve dúvida disso, desde lá do 1º século. Então, o Nicéia, que foi no ano 325, já não foi mais sobre esse assunto. Bom, as perguntas vão chegando aqui, mas eu quero ir para a 4ª dor da Virgem Maria. A 4ª dor da Virgem Maria, né, a gente encontra narrado, né, no Evangelho de São Lucas, capítulo 23, versículo 26 a 27, né, Jesus encontra a sua mãe no caminho do Calvário. Imagina, meus irmãos, que dor para o coração da Virgem Maria ver o seu filho, santo, divino, só fez o bem, encontrar com aquele homem, seu filho, flagelado até o sangue e as chagas, coroado de espinhos, banhado de sangue, carregando uma cruz, caindo, levantando. Foi preciso que Simeão o ajudasse, né, a levar até a cruz até o Calvário. Então o evangelista diz aqui: ao conduzir Jesus, lançaram mão de um certo Simão de Cirene, que vinha do campo, e o
carregaram de levar a cruz atrás de Jesus. Seguia-o grande multidão de povo e de mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Aí no meio dessas mulheres também estava a sua mãe. Era a mãe, era Maria Madalena, era Maria de Cleofas, esposa daquele discípulo de Emaús, Cleofas, e outras mulheres, Salomé e etc. Né? Então aí a gente vê, né, a dor profunda da Virgem Maria. Sabe, meus irmãos, muitas mães sofrem com seus filhos, às vezes um filho na droga, às vezes um filho que desencaminha na religião, segue religiões que não foi a que a mãe ensinou, não é? Filhos que às vezes são ingratos com as próprias mães, enfim, são muitos sofrimentos das mães, né? Há um provérbio que diz que ser mãe é sofrer no paraíso, né? Sofrer no paraíso, é paraíso ser mãe, mas é um sofrimento. Uma senhora me disse uma vez que o filho, depois que sai da barriga da mãe, passa para a cabeça e da cabeça não sai nunca mais. A vida inteira ela fica pensando no filho, sofrendo no filho. Maria sofreu tanto, né? Agora, veja, era uma virgem imaculada, sem pecado. Por que sofreu tanto? Isso é sinal, meus irmãos, que o sofrimento não é castigo. Deus não tinha nada que castigar Nossa Senhora, nem tinha nada que castigar Jesus. Mas então, por que eles sofreram? Porque Deus escolheu o sofrimento como matéria-prima da salvação. Então, é pelo sofrimento de Cristo, pelo sofrimento da Virgem Maria, pelo sofrimento da igreja que Deus salva o mundo. Por quê? Porque o sofrimento de todo mundo por causa do pecado. Então, Deus tinha que dar um destino ao sofrimento. E o destino que Deus deu ao sofrimento foi fazer do sofrimento matéria-prima da nossa salvação. Bem, mais uma pergunta aqui da Williame Santos. Pergunta o seguinte: sabe-se que o Gênesis não foi Moisés que escreveu. Então, quem foi? Veja, não foi Moisés mesmo, né? Os biblistas, os exegetas, os entendidos da Bíblia, hoje entendem que o livro do Gênesis ele deve ter sido escrito mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. Talvez ali na corte do rei Salomão, na corte do rei Davi, onde os judeus começaram a ter os seus escribas, os sacerdotes que escreviam. Mas a reflexão toda que eles escreveram não saiu da cabeça deles. Não, era uma reflexão que veio desde o tempo de Moisés. O Gênesis, ou melhor, o livro do Êxodo, diz que Moisés escreveu algumas coisas. Bem, nós não sabemos se esses escritos de Moisés chegaram até aí o ano 1000, porque Moisés é lá 1200 a.C. Pode ser. Pode ser que Moisés tenha escrito algumas coisas que tenha chegado até... Né? Então não se pode dizer também, não há certeza em dizer que Moisés não escreveu nada. Pode ser que os escribas lá da corte de Salomão, da corte de Davi, onde Israel já tinha aquele seu aparato, aquele seu apogeu, pode ser que eles tenham tido reminiscências de Moisés. Agora, uma coisa que é muito forte para os judeus é a tradição. Aquilo que não é escrito, um povo guarda na memória. Então, esta memória de Moisés chegou até quem escreveu, mesmo que não tenha sido o próprio Moisés. Mas a história, né? E você tem tantos detalhes da vida de Moisés, de Josué, né? e do gênero, que não pode ser por imaginação de quem escreveu. Não, ele coletou da tradição judaica, coletou uma série de informações e escreveu. Ok? Eu estou vendo aqui que estão chegando bastante perguntas, mas eu preciso chegar aqui à reflexão até a 7 dor da Virgem Maria. Não me importa responder perguntas, não, porque isso também é evangelização, é uma maneira da gente colocar como que um remédio, né, nas feridas. Né? Eu gosto disso. A Maria Célia está perguntando assim, como fazer uma boa confissão? Ô Maria Célia, você sabe que eu escrevi um livrinho, Como se confessar? Por que confessar? Né? Se um dos meus ajudantes aqui achar, já colocaram aqui do meu lado. Esse livrinho aqui, olha, você vê aí em forma de espelho, né, por causa da transmissão, mas esse livrinho é o seguinte, por que confessar? Como confessar? Bom, a igreja ensina que a gente se confessa se preparando bem. São 5 passos para uma boa confissão. Primeiro, você fazer um exame de consciência. Reze primeiro, peça ao Espírito Santo, Divino Espírito Santo, me faça lembrar dos meus pecados. Me faça me arrepender dos meus pecados. Me ajude a confessar bem os meus pecados.
e me ajude a ter um propósito de não querer mais pecar. Aí você já está vendo os passos da conversão. Então, primeiro, fazer um bom exame de consciência. Aí você pode usar, por exemplo, examine os 10 mandamentos, examine os pecados capitais. O que são os pecados capitais? Soberba, né? Ganância, impureza ou luxúria, gula, ira, inveja, preguiça, maledicência, né? Examinando assim esses pecados, a gente vai lembrando, será que eu caí nessas coisas? Aqui nesse livrinho, eu coloco uma série de perguntas para você fazer para você mesmo. E para você perceber se você caiu aí nesses pecados ou não. Se quiser, pode até escrever, né? E depois você chega lá no padre, dá licença, eu quero ler os meus pecados aqui, para eu não esquecer de nenhum deles. Então, depois de você fazer o exame de consciência, você ir ao padre e contar tudo. Não esconder nada. É como quando você vai tomar banho. Quando você vai tomar banho, você esconde alguma parte do seu corpo? Não, ninguém toma banho de roupa. Não, a gente tira toda a roupa. E lava tudo, esfrega tudo. Principalmente aqueles lugares mais escondidos do corpo, não é isso? Porque é ali que a sujeira fica mais escondida, não é? A confissão é assim. Tem que deixar o sangue de Cristo lavar a sua alma. Mas para que aconteça isso, é preciso mostrar ao médico divino as nossas enfermidades. Né? E não tenha medo, não tenha receio. O padre não fica bravo com a gente, o padre está careca de escutar tudo que é tipo de pecado. Tem gente que pensa, o padre vai ficar horrorizado com o que eu fiz, eu roubei, eu abortei, eu fiz isso. Não tenha, o padre não assusta mais com nada, meus irmãos, pode ter certeza disso. E não é o padre que está recebendo a tua confissão, é Jesus, que no padre atua in persona Christi, como na Eucaristia. Então, depois de um bom exame de consciência, confessar tudo, não esconder nada. Se for esconder alguma coisa, é melhor não confessar, porque senão você comete outro pecado, que é o pecado que se chama de sacrilégio. Você está abusando de Deus, brincando com Deus. Terceiro, você se arrepender. Não quero mais isso, Senhor. É o propósito. Quero ter o propósito de não mais fazer esse pecado. Mas eu sou fraco, eu posso cair de novo. É outra história. Você precisa, no momento da confissão, dizer para Jesus, eu vou lutar, eu não quero. Eu vou fazer aquilo que o Senhor mandou, vigiar e orar. E depois, cumprir a penitência que o padre dá. A penitência é para a gente se emendar. Né? Então, é mais ou menos isso. Deixa eu continuar aqui com mais uma dor da Virgem Maria, a quinta dor da Virgem Maria, Maria aos pés da cruz de Jesus. Meus irmãos, que coisa dura, né? O evangelista São João, capítulo 19, versículo 15, São João diz assim, junto à cruz de Jesus estavam de pé, sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas. A Maria de Cleofas, esposa daquele discípulo, né, de Cleofas, eram primos da Virgem Maria. E Maria Madalena, as três Marias, né? Vendo a mãe e perto dela o discípulo a quem amava, Jesus disse para a mãe, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse para o discípulo, eis aí a tua mãe. Meus irmãos, você já pensou? Uma mãe vê seu filho pregado numa cruz, por 3 pregos, pendurado, gemendo, quase que numa asfixia, dores tetânicas horrorosas. Né? Há um livro de um cirurgião francês chamado Pierre Barbet. Né? Pierre Barbet escreveu aquele livro Na Paixão de Cristo, segundo o cirurgião. 25 anos ele estudou a Paixão de Cristo. É um livro, nós publicamos esse livro. Ele disse que ele ficou tão horrorizado com o sofrimento de Cristo que ele não conseguia mais fazer a via sacra. Quando ele fazia a via sacra, ele desmaiava no meio da via sacra, a tal ponto ele entendeu o sofrimento de Cristo. E a Virgem Maria assistindo tudo isso. E é interessante que o evangelista diz, Maria estava ali de pé. O latim usa uma expressão, stabatis, de pé aos pés da cruz. Entregando o seu filho a Deus por nós. É o que ele nos ensina. Ela oferecia o seu filho a Deus, aquele sofrimento dele e dela, né, para que a humanidade fosse salva. O livro que eu falei é esse aqui, A Paixão de Cristo segundo o cirurgião. É um livro que narra com assim, detalhes científicos
de um cirurgião de 25 anos que estudou essa paixão de Cristo. É impressionante esse livro. É o melhor livro que eu já li sobre a paixão de Cristo. Não é? Especialmente bom para a gente ler na Sexta-feira Santa. Bem, então aí Nossa Senhora vê Jesus ali morrer na cruz. 3 horas de angústia naquela cruz. Ela ali, as 3 Marias ali. Parece que Jesus ofereceu 3 horas de sofrimento, uma em honra do Pai, outra em honra do Filho, outra em honra do Espírito Santo, para conquistar diante da justiça de Deus o direito de todos os homens, de todos os tempos, de todos os lugares, sejam perdoados pelo sacramento da confissão. Muito bem, uma pergunta aqui do Gerdson. O Gerdson diz assim: favor indicar um livro para ajudar a ler a Bíblia. O Gerdson, eu escrevi 3 livros na Escola da Fé, que eu faço na Canção Nova. Logo começou o meu programa na Canção Nova, há uns 20 anos atrás. 3 livros para as pessoas entenderem as 3 bases em que a igreja se apoia: o Sagrado Magistério, a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição. Um desses livros, a Sagrada Escritura, né? O meu auxiliar aqui está colocando na minha mão, é esse daqui, a Sagrada Escritura. Né? Esse livro eu explico como ler a Bíblia, como a Bíblia foi escrita, o que são gêneros literários, o que é um gênero apocalíptico, o que é um gênero midrash, o que é uma parábola, o que é um conto, o que é... Entende? E aqui eu coloco, por exemplo, os evangelhos apócrifos, eu coloco outras coisas, né, que ajudam a gente a compreender a Bíblia. É uma espécie de um mini curso bíblico. E depois eu coloco, né, uma explicação rápida de cada um dos 72 livros da Bíblia. Agora, eu quero dizer também que eu gravei um curso bíblico em 100 horas, gravado em CD, né, explicando detalhadamente cada um dos 72 livros da Bíblia, usando bons biblistas, né, por exemplo, aí, homens que estudaram profundamente a Bíblia, chamados exegetas, né, e hermeneutas e biblistas, que nos ensinam o sentido de cada um dos 72 livros. E vale a pena mesmo, né, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Né? Temos a tradição, que a Bíblia que não foi escrita, foi transmitida, chegou até nós, e o magistério da igreja, que interpreta a tradição e que interpreta a Bíblia e coloca para nós o sentido todo da nossa fé, que de modo especial nós encontramos hoje no Catecismo da Igreja Católica. O que é o Catecismo? O Catecismo é o trabalho que o magistério da Igreja, o Papa e os bispos, junto com o apoio dos teólogos e tudo mais, interpretam a tradição, interpretam a Sagrada Escritura e colocam para nós, então, a doutrina que nós temos que viver. Ok? Bom, vamos aqui a mais uma dor de Nossa Senhora. Tem mais perguntas aqui para responder. Enquanto você tiver paciência comigo, eu vou aí conversando e vou respondendo as perguntas, ok? Bom, aqui eu queria comentar a 6ª dor da Virgem Maria, né? Que Maria recebe Jesus descido da cruz nos seus braços. É a Pietà, né? Essa imagem que eu mostrei, né? Nossa Senhora com o Cristo no braço. É uma imagem, né, de Michelangelo, né? Uma imagem não, é uma escultura de Michelangelo que está lá dentro da Basílica de São Pedro. Michelangelo fez 4 Pietás, 3 desapareceram, pelo menos essa ficou lá na Basílica de São Pedro. É uma coisa impressionante. Como Michelangelo era um gênio da arte. Pegava um bloco de pedra e transformava numa imagem dessa. Diz que um dia ele chegou num bloco de pedra e disse para os seus alunos, né, que ele fundou uma academia de belas artes em Roma, só para decorar a Basílica de São Pedro, com 20.000 metros quadrados de mosaico. Diz que ele chegou naquelas montanhas de pedra Carrara, de mármore Carrara, na Itália, e disse para os alunos: vocês estão vendo aquela pedra? Lá dentro existe um anjo. Vamos colocá-lo para fora. E os alunos: mas que anjo, mestre? Nós estamos vendo uma pedra bruta. E o Michelangelo traçou no papel o anjo e disse: vamos nos debruçar em cima dessa pedra. E o anjo foi aparecendo até que ficou pronto. Quando ficou pronto, os alunos disseram: mas mestre, como foi possível que o senhor tirou dessa pedra um anjo? Ele disse: não, nós não fizemos nada, nós só tiramos o que estava sobrando. Só tiramos o que estava sobrando. O anjo estava aí dentro. Ele fez essa Pietà, né, Nossa Senhora, que simboliza exatamente isso. Né? Nossa Senhora que recebe o Cristo morto nos seus braços, seu filho,
Filho de Deus. E aí o evangelista diz aqui, né, São Marcos, capítulo 15, no versículo 42, chegada a tarde, porque era o dia da preparação para quê? Para a Páscoa, né, que era no sábado, isto é, a véspera de sábado, veio José de Arimateia, entrou decidido na casa de Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos, então, deu o corpo de Jesus a José de Arimateia, que retirou o corpo da cruz, e a igreja veio aí, a mãe ali embaixo. Quem é que ia receber esse corpo descido da cruz? Tinha que ser a mãe. Mas que dor, né, meus irmãos? Ver aquele seu filho esmagado, literalmente, destruído, flagelado até o sangue, as chagas, coroado de espinhos, as mãos, os pés transpassados, o coração transpassado pela lança. Imagine você que é mãe. Para nós pais parece que é mais difícil, mas para a mãe, né? Receber um filho seu assim. Meus irmãos, quantas mães hoje recebem um filho morto nos braços, não é verdade? Por causa de droga, por causa de crime, por causa disso, por causa daquilo, essas violências malucas que hoje nós temos. Console-se com Nossa Senhora. Console Nossa Senhora, há que ser a sua consola. Por isso que eu escrevi esse livro, eu chamei de, né, coloquei o nome de O Socorro da Virgem Maria e as suas 7 dores. Ela pode nos consolar. Bem, se você tem interesse em algum desses nossos livros, né, tem o meu site cleofas.com.br, aí eu mostro todos esses livros. Né? E também a Canção Nova tem todos esses livros que você pode também aí adquirir pela Canção Nova, pelo portal da Canção Nova, pela livraria da Canção Nova em própria Cachoeira Paulista. Ok? Muito bem, vamos aqui responder mais algumas perguntas antes da última dor da Virgem Maria. Né? A Maria Cândida pergunta: tenho muita dificuldade para perdoar, o que eu faço? Maria, lembra de Jesus nessa hora. Né? É duro perdoar mesmo, que machuca o coração da gente, que infere a gente. É difícil perdoar, mas fique sabendo o seguinte: é difícil perdoar porque é uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer, é perdoar. Por isso que é difícil. Tudo que é bom é difícil. Entendeu? Então, lembra de Jesus na cruz dizendo para aqueles soldados que o crucificavam: Pai, perdoai-lhes, não sabem o que fazem. E o que aconteceu com aqueles soldados? Porque Jesus os perdoou. Muitos deles se converteram. Está escrito no Evangelho de São João que aquele centurião, aquele oficial romano que chefiava aqueles soldados que crucificavam Jesus, aquele centurião disse, quando o véu do templo se rasgou, né, quando Jesus disse: Pai, recebe nas tuas mãos o meu espírito, aquele centurião disse: esse é verdadeiramente o Filho de Deus. Por que esse homem se convertou? Por causa do perdão que ele recebeu de Jesus. O perdão quebra o coração do pecador. Por que São Paulo se converteu? Porque Santo Estevão, Paulo chefiava o apedrejamento de Santo Estevão. Mas Estevão rezava por Paulo: Senhor, não leve em conta o seu pecado. Sendo apedrejado até a morte. O que aconteceu com Paulo? Encontrou Cristo no caminho de Damasco e se converteu. Quando a gente consegue perdoar uma pessoa do fundo do coração, São Paulo diz que a gente acumula brasas ardentes sobre a sua cabeça. Isso está lá em Romanos 12, capítulo 12. Ou seja, você amolece o coração da pessoa. Há histórias maravilhosas na história da igreja, de santos que perdoaram pessoas que lhe fizeram mal e essas pessoas se convertiam. Então, a força para perdoar, nós temos que pedir a Jesus crucificado. Quando você não tiver força para perdoar uma pessoa, olhe para o Cristo na cruz. Né? E faça o que ele fez: Pai, perdoai-lhes. Não sabem o que fazem. Pode ter certeza que teu coração vai ficar em paz. Porque, sabe, uma coisa que é certa é isso: a gente ter ódio de alguém, o ódio, antes de matar o outro, mata a gente. O ódio mata o dono primeiro. Então, um jeito de você tirar o ódio do seu coração, que mata você, é você perdoar. Não tem outro caminho, não tem outro remédio. É o que Deus ensinou para nós. Bem, aqui, Audálio Ramos: nós católicos podemos realizar a ceia judaica na Quinta-feira Santa? Audálio, essa ceia judaica para nós não é a Eucaristia. A nossa ceia é a Eucaristia, é a Santa Missa.
ok? Então, eu não conheço nenhum documento da igreja que diga se a gente pode fazer ou não pode fazer. Eu penso que se nós fizermos alguma coisa, que ler, por exemplo, o Salmo Halel, que eles liam, não é? Na ceia, e não sei, uma espécie de uma reunião de oração nossa, eu creio que não há mal nenhum. Mas nós não somos judeus, nós somos cristãos. Então, para nós, o correto é fazer a ceia sagrada da Santa Eucaristia. Ok? Muito bem, eu não tenho muita informação sobre isso para te dar, mas poucas palavras que eu posso dizer é isso. Giovanni Dalbello pergunta o seguinte: a igreja também comemora a morte de Cristo na Semana Santa? Sim, a igreja comemora a morte de Cristo na Sexta-feira Santa. Por isso que tem a Sexta-feira Santa, às 3 horas da tarde, a adoração do Cristo na cruz, exatamente por causa da morte dele. Ok? E eu queria lembrar que hoje, dia 11 de abril deste ano, é o dia em que os judeus comemoram a Páscoa deles. É o dia 14 do mês de Nissan, do calendário judaico. Porque os judeus celebravam a Páscoa deles no dia 14 de Nissan, como Moisés prescreveu lá no livro do Êxodo. Só que nós cristãos agora celebramos a Páscoa, né, no primeiro domingo depois do dia 14 de Nissan. E o dia 14 de Nissan é sempre a primeira lua cheia depois do dia 21 de março. Você pode olhar para o céu depois e você vai ver que a lua está bem cheia hoje, porque é o 14 de Nissan que os judeus celebravam. E para nós será o domingo seguinte ao 14 de Nissan. Ok? Maria Almeida, é pecado conversar com Deus deitado antes de dormir? Ô Maria, não é pecado não, o seu problema é que a gente dorme com facilidade, né? Não é fácil rezar deitado, eu não consigo. E sabe, Santa Teresa d'Ávila dizia assim: duas coisas que são incompatíveis é a oração e o conforto. Teresa d'Ávila, a Teresona, né? Teresa de Jesus, doutora da igreja, dizia: rezar não é um momento de conforto. Ou fica de pé, ou você senta, né? Ou ajoelha, mas deitado realmente é difícil a gente rezar. Evidentemente, a pessoa que está doente, a pessoa que não pode se levantar, uma pessoa que tem uma dificuldade física, aí é diferente. Estou falando de uma pessoa normal, né? Então, melhor, inclusive, valoriza a tua oração. Você sentar ou fica de pé, né? Eu não gosto de dormir sem rezar o terço. Então, quando eu estou com sono, eu fico andando pelo meio da casa, até acabar de rezar meu terço, né? É uma maneira também de você fazer como que fazer o seu corpo rezar, né? A alma reza, mas o corpo também pode rezar. Aqui uma outra pessoa, José Assis: qual a data certa da morte de Cristo? A data da morte de Cristo, para nós, é a Sexta-feira Santa, né? Só que a Sexta-feira Santa varia, né? Varia de ano para ano, como eu já falei, porque os judeus seguiam o calendário lunar e nós seguimos o calendário solar. Então, a festa da Páscoa muda todo o ano, muda de dia. Aliás, é a primeira data que é fixada no calendário. Todas as datas móveis são fixadas em função da Páscoa, né? Por exemplo, toda a Quaresma, o Carnaval, tudo isso é fixado em função da Páscoa. E a Páscoa é fixado como? Fixado, né, como eu expliquei aqui. Tem o dia 21 de março. A primeira lua cheia depois de 21 de março é o chamado 14 de Nissan dos judeus. A igreja coloca a Páscoa no primeiro domingo seguinte. Os ortodoxos no Oriente celebram no dia 14 de Nissan, independente se cai no domingo ou não. Muito bem. Sheila Diógenes: que dor grande estou sentindo. Como enfrentar tanta dor? Ô Sheila, não sei se essa dor que você se refere é uma dor física ou se é uma dor espiritual, né? Se é uma dor física, procure aí um analgésico, procure um médico, procure um recurso da medicina, né? Hoje, graças a Deus, nós temos bons remédios para a dor física. Se é uma dor espiritual, é a oração. Papa João Paulo II dizia o seguinte: quanto mais a gente sofre, mais a gente tem que rezar. E é difícil rezar quando está sofrendo, sabe? Parece que a gente não consegue rezar uma Ave Maria. Mas aí reze o que você conseguir. Uma jaculatória, por exemplo,
né? Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Repita isso 10 vezes, se você não consegue fazer outra oração. Ou uma Ave Maria, repetida aí devagar muitas vezes, um Pai Nosso, um credo. Mesmo que você não consiga rezar um texto inteiro, rezar, entendeu? Jaculatórias nessa hora é muito importante. Jesus, tenha piedade de mim. Não é? Sagrado Coração de Maria, seja a minha salvação. Enfim, as jaculatórias que a igreja ensina nos ajudam muito a enfrentar os momentos de dor. Bom, nós já estamos aqui chegando ao fim da nossa conversa, mas eu tenho aqui mais 2 perguntas e eu quero ainda falar da 7ª dor, né? A Elisandra pergunta assim, sobre o livro O Evangelho Secreto da Virgem Maria, o que o senhor pode me falar? Ô Elisandra, é um livro bonito. O Evangelho Secreto da Virgem Maria foi escrito por um padre espanhol, baseado na peregrinação de Etéria. O que é a peregrinação de Etéria? É uma senhora que no século IV, né, ela foi para a Terra Santa e visitou todos os lugares sagrados, escreveu o que é um documento antiquíssimo, lá do século IV, chamado Peregrinação de Etéria. E ali ela narra muitas coisas que ela disse que entendeu sobre Jesus. Então, esse livro, né, que essa pessoa pergunta, foi escrito baseado nisso. A igreja não confirma a veracidade de todos esses fatos que estão narrados ali. A igreja não confirma, mas é aquilo que a igreja diz. Se é edificante para a sua fé, se fortalece a tua fé, tudo bem. Então fica a livre uso da fé. Ou seja, aquilo que não tem erro, aquilo que não tem heresia, se é para mim edificante, tudo bem. Agora, a igreja não garante para você que todos os fatos narrados nesse livro são realmente verdadeiros, ok? Pode ter fatos ali que realmente não tenham acontecido. Né? Então, leia assim, meio como se fosse também um romance. No romance nem tudo é verídico, né? Num romance, numa parábola, numa alegoria, muitas vezes tem coisas, mas que acabam servindo para edificar a nossa fé. Bom, uma última pergunta aqui, Maria Verônica, ela pergunta o seguinte, por que não podemos comer carne na Sexta-feira Santa e somente peixe? Bom, Verônica, é apenas um pequeno sacrifício que a igreja pede, nada mais. Não é só na quarta-feira de cinzas e na Sexta-feira Santa. Não é? É um sacrifício. Por quê? Não é verdade que a maioria do povo gosta de comer carne? É verdade. Menos pessoas comem peixe. E tem gente, inclusive, que não gosta de peixe. Então, a igreja pede esse sacrifício. Em honra à paixão, à morte de Cristo, você não coma carne nesse dia. Não há nenhuma outra conotação assim teológica, doutrinária. Não, é isto. Entende? A igreja não proíbe comer carne nos outros dias. Então, há pessoas que durante todas as sextas-feiras da quaresma não comem carne. Né? Agora, não é só não comer carne. Você pode comer um ovo, você pode comer verduras, ok? Não comer carne nem de frango, e nem de vaca e nem de porco. Bom, a 7ª dor da Virgem Maria, né? Maria deposita Jesus no sepulcro. Por que é uma dor muito grande? Eu quero explicar uma coisa aqui. Jesus morreu cerca de 3 horas da tarde. Por isso nós rezamos o texto da misericórdia às 3 horas da tarde. Né? Como Jesus pediu a Santa Maria Faustina Kowalska. Né? 3 horas da tarde. E ele foi sepultado às 6 no máximo. Porque depois das 6 horas da sexta-feira, já começava o sábado santo e sagrado, que era a Páscoa. Então os corpos não podiam ficar insepultos depois das 6 da tarde. Então, Maria, no máximo, ficou com Jesus 3 horas antes de sepultá-lo. Né? Ela não pôde nem velar o seu filho, como nós fazemos como alguém que morre. Não. O sepultamento foi assim, às pressas. Tanto é que as mulheres voltaram depois, no domingo, depois que passou a Páscoa, para completar o embalsamento do corpo, etc. Só que chegar lá, Jesus já não estava mais lá. Ressuscitou. Não é? Então, a gente vê aí a dor da Maria, a igreja chama de Nossa Senhora da Soledade. A palavra soledade quer dizer o quê? Solidão. Então, Nossa Senhora passou aquele sábado em solidão, né? Seu filho morto. Certamente apareceu para ela depois que ressuscitou. Não está narrado em nenhum evangelho, mas é de se esperar, né? Não apareceu para Pedro, para os apóstolos, não ia aparecer para sua mãe.
mas Maria sofreu aquela solidão, aquela dor. Então, o texto bíblico aqui coloca para nós uma passagem de São João, capítulo 19, versículo 40 até 42, que diz assim: os discípulos tiraram o corpo de Jesus e envolveram em faixas de linho, é o santo sudário, né? Com aromas, conforme o costume de sepultar os judeus. Havia perto do local onde fora crucificado um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém ainda fora depositado. Foi ali que puseram Jesus. Está aí a sétima dor da Virgem Maria, sepultar seu filho às pressas e viver a solidão do sábado. Né? O sábado, meus irmãos, é bom se unir a Nossa Senhora nessa solidão. Né? Tem cidade que chama Soledade, em Minas Gerais. Né? Muito bem, última pergunta que eu vou responder hoje, nós já estamos aí com quase 50 minutos de conversa, né? A Maria Cristina diz assim: estou fazendo a novena 9 meses com Maria. São verdadeiras as histórias de Maria? Maria Cristina, eu não sei quais são todas essas histórias, né? O que eu contei aqui, essas dores todas da Virgem Maria, são bíblicas, né? Não, a igreja não tem dúvida sobre isso, né? E nesse livro que eu já falei aqui, eu queria dizer que tem aqui uma bela ladainha de Nossa Senhora das Dores, né? Muito bom para te rezar agora na Semana Santa. Tem a Coroa das Lágrimas de Nossa Senhora, todas ações recomendadas pela igreja, né? Que eu fui coletando que a novena perpétua também de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Muito bem, meus irmãos, muito obrigado pela audiência de vocês, a companhia que fizeram comigo, né? Eu quero lembrar que na terça-feira, nas sextas-feiras e nos sábados, eu terei essa conversa aqui à noite, sempre que eu puder. Quando eu viajar, alguma coisa que não for possível, tudo bem. Na segunda-feira, na quarta-feira e na quinta-feira, esta conversa deverá ser por volta das 3h30 da tarde. Assim você pode rezar o texto da misericórdia, às 3 horas, né? E às 3h30 a gente conversa aqui sobre alguma coisa importante da nossa fé, aquilo que está no coração da igreja. Ok? E eu quero pedir, se existe algum diácono que está nos acompanhando, algum sacerdote, que nos dê a bênção. E esta bênção, meus irmãos, vale para todos nós, porque a bênção é um sacramental que pode ser dado à distância. Não é como um sacramento que não pode, tem que ser pessoalmente. Então coloca aí a sua intenção, coloca aí o seu pedido para Deus nesta noite, né? Que te dê paz, te dê saúde, né? Para o seu corpo, para a sua alma, para toda a sua família. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que desça sobre todos nós, pela intercessão de Nossa Senhora das Dores, a bênção destes nossos irmãos, diáconos, sacerdotes. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.